é dia 2 de dezembro. Temos muitas comemorações. É aniversário da Ana Clara. Parabéns, Ana Clara. Agradecemos ao Senhor o dom da sua vida. Que bom que você faz parte da nossa turma. Nós ficamos muito felizes e desejamos que você seja muito feliz. E a outra boa notícia é que ontem à noite o Guga nasceu. Parabéns, Melissa. Você agora é a mais nova irmã mais velha que existe, certo? O Guga nasceu ontem à noite, ele é muito fofinho, cabeludinho, uma gracinha. E a gente deseja muita saúde pro Gustavo, que a Melissa aproveite bastante esse irmãozinho, que é uma delícia a gente ter um irmãozinho, né? E vamos lá para nossa aula. Então, olha só, hoje a gente tem aula de ciências, história e matemática. Na aula de ciências, a gente vai ter o gabarito, que já está na plataforma, e a gente vai fazer a revisão no livro, tá? Então, a revisão... eu esqueci de escrever aí, deixa eu escrever. Caderno 4, páginas 101, não, mentira, 121, eu jurava que eu tinha escrito 121 a 133, tá? Então, o que eu fiz? Em vez de fazer uma folha de revisão, eu peguei aqueles exercícios do final do livro, que são uma revisão do livro, e usei como revisão, combinado? Então, vocês vão fazer os exercícios do livro, que amanhã a gente vai corrigir, tá bom? Em história, vou botar o gabarito da aula passada na plataforma, acho que já tá lá. E vou fazer agora um vídeo com uma aula pra gente terminar a matéria e depois vocês fazerem os exercícios de revisão pra gente corrigir amanhã. E de matemática, vou fazer um vídeo depois com a correção da folhinha de revisão e vocês vão fazer os exercícios do livro da página 60 a 70 que a gente vai corrigir amanhã, tá certo? Amanhã é a nossa última aula antes da avaliação. Depois a gente volta a ter aula de português para terminar o livro de português naquela semaninha lá até o dia 17. E a gente tem os nossos mitos de brincadeira e tal, vai ter umas coisas bem bacanas na semana do dia 17. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou dar um pause aqui. Não precisa, pode deixar. Eu vou pegar o livro de história e a gente vai continuar da onde a gente parou, certo? Que a gente estava falando da imigração, né? Que os imigrantes, eles vieram em várias épocas da história do Brasil, certo? E por vários motivos diferentes, né? Teve os imigrantes portugueses que vieram para colonizar, eles acabaram sendo colonizadores, né? Exploradores e colonizadores. Tivemos os imigrantes africanos que vieram à força, não vieram por vontade própria, eles vieram escravizados para trabalharem para os portugueses. Depois, com a abolição da escravidão, nós tivemos o incentivo do governo para que outros estrangeiros viessem trabalhar no Brasil e substituir a mão de obra escrava. Então vieram os italianos, os alemães, os espanhóis e tantos outros, inclusive os japoneses depois, os sírios, os libaneses, os turcos, tantas pessoas de tantas nacionalidades que vieram para o Brasil, se estabeleceram aqui e contribuíram para a nossa cultura. Então, nós agora vamos para a página 187 e eu peço desculpas, porque... saiu assim, fazer os exercícios da página 187 em diante. Mas eu vou ler com vocês esse pedacinho para depois vocês fazerem os exercícios, tá bom? Eu não botei vídeo, eu esqueci de botar no planejamento que tinha vídeo, tá certo? Vamos lá, então. O Entra em Ação nós não vamos fazer, porque teria que organizar em grupo, fazer uma pesquisa. Vocês já sabem que não dá para fazer. Então, vamos lá. A migração interna e as desigualdades regionais. Então, nós falamos de migração de outros países para o Brasil. Agora a gente vai falar da migração interna, quer dizer, dentro do Brasil,
essas pessoas se movimentam também. Elas saem de determinadas regiões para outras. Tanto que a gente sabe que a região sudeste é a região mais povoada. Não é porque aqui nasce muita gente, não. Né? É porque, na verdade, vem muita gente de outras regiões para cá viver aqui. Certo? Então, vamos lá. Alguns migrantes ficam na região para a qual migraram de forma definitiva, ou seja, para sempre. É chamada migração permanente. Outros se mudam por um tempo e depois voltam para o seu local de origem. Existem ainda aquelas pessoas que migram constantemente de um lugar para o outro. São chamadas as migrações transitórias. Muitas dessas migrações que acabamos de ver, incentivadas pelo governo e por fazendeiros, tratam-se de migrações permanentes. Existem outros fatores que provocaram a migração de pessoas ao longo do tempo. Esses fatores mobilizam tanto as migrações internacionais, ou seja, a mudança de um país para o outro, quanto a migração interna, a mudança dentro do próprio país, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente o que a gente já estudou no outro livro, que migração, começando com M, é o movimento da pessoa mudar de lugar. Aí vai ter a diferença de imigrante, que é aquela pessoa que não pertencia àquele lugar e está morando ali agora, e emigrante é a pessoa que morava aqui e foi embora para outro lugar, certo? Isso está lá no livro 3, tá? Nós estudamos lá. No Brasil, existem muitos grupos de migrantes. Algumas pessoas saem do campo e vão para as cidades. Outras abandonam a vida agitada da cidade em busca de mais tranquilidade no campo. Então, tanto um movimento quanto o outro acontecem. Alguns motivos também incentivam a migração. Na segunda metade do século XX, por exemplo, a desigualdade entre as regiões brasileiras motivou a intensa migração interna, ocasionada principalmente pela seca prolongada no sertão nordestino. Então, houve um período de seca muito forte no Nordeste, as pessoas morriam por falta d'água, os animais morriam, e houve essa migração dessas pessoas do Nordeste, do sertão nordestino, para lugares onde havia água. Né? Existem até livros na literatura brasileira falando sobre os retirantes. Eles eram chamados de retirantes. Tá? Esse grave problema é existente até os dias de hoje. Impede a agricultura e a criação de animais, resultando em fome e miséria. A solução para essa população é migrar para outras regiões em busca da própria sobrevivência. A construção de Brasília, iniciada em 1957, também incentivou uma grande migração. Mineiros, goianos e baianos se mudaram para o que viria a ser o Distrito Federal para trabalharem nessa construção. Também em busca de oportunidades de trabalho, muita gente do campo se mudou para as cidades, que cresciam bastante a partir da década de 70. Já a partir dos anos 90, né, quando as pessoas vão do campo para a cidade, a gente chama de êxodo rural, lembram? Exatamente. Já a partir dos anos 90, começou a ocorrer um movimento de migração de retorno, que indica que muitas pessoas passaram a voltar para a sua região de origem. Aí vocês vão fazer o quadro da... Vão ligar, né, a coluna da direita com a coluna da esquerda, fazendo a correspondência. Migrações da atualidade. Na atualidade, há outros problemas que obrigam as pessoas a migrar. A seguir, vamos estudar alguns deles. Conflitos religiosos. A religião foi, ao longo do tempo, utilizada para justificar ações violentas entre os povos.
Mesmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1948, que destacava o respeito a esses direitos, independentemente da religião de cada um, ainda existem conflitos relacionados a crenças e doutrinas religiosas. Em alguns casos, elas se misturam com fatores políticos, sociais e econômicos. Ao longo da história, esses conflitos provocaram a fuga de pessoas de seus países de origem em busca de segurança. No Sudão, país do norte do continente africano, por exemplo, a guerra civil iniciada em 1983 mobilizou a migração de milhares de sudanenses e deixou mais de 1 milhão de pessoas refugiadas. Além das diferenças religiosas, esse conflito mistura aspectos étnicos e políticos. Vocês vão responder a 1 e a 2 baseados no texto, ok? Alguns migrantes que vão viver em outro país são considerados refugiados. Você sabe o que essa palavra significa? Refugiados são pessoas que fugiram de conflitos armados ou perseguições em seu país de origem e pedem para morar em outro país a fim de buscar segurança. Então, a viagem dele não foi legalizada. Eles viajaram de forma ilegal, muitas vezes sem documento, largando tudo para trás, né? Porque a vida está em risco, então eles são refugiados. Nós, no Brasil, recebemos vários refugiados de várias nações. Existem até instituições especialistas em receberem esses refugiados. Conflitos políticos e econômicos. Dificuldades na política e na economia em determinados países também provocam a migração de sua população. No Brasil, a partir de 2013, houve um aumento significativo de pessoas vindas de outros dos países vizinhos, principalmente da Venezuela, e a gente está vivendo isso até hoje. Em 2019, os venezuelanos eram o maior contingente de refugiados vivendo no Brasil, até porque eles fazem fronteira com o Brasil, então é mais fácil fugir para o Brasil, né? E exatamente com os venezuelanos vieram outros problemas, né? Como o desemprego, a fome, porque as cidades que eles se refugiaram não estavam preparadas para receberem um número tão grande de pessoas. Então essas pessoas ficaram sem condições de moradia, sem trabalho, não falavam a nossa língua, tiveram que se adaptar, tiveram que tirar documentos brasileiros, carteira de trabalho, serem colocados. Alguns foram, o governo enviou para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para poder tentar alocar essas pessoas em mercados de trabalho. Muitos trouxeram junto com eles o vírus do sarampo, que já estava erradicado no Brasil e que voltou a aparecer. Por isso a grande importância da vacinação do sarampo que o Brasil vem fazendo, porque há muito tempo não tínhamos mais casos de sarampo e com a migração dos venezuelanos voltamos a ter. Eles também foram vacinados. E, além disso, infelizmente, muitos venezuelanos que chegaram ao Brasil e até outros haitianos, alguns refugiados, como sempre existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, né? Muitos deles se juntaram ao tráfico de drogas e hoje formam, junto com os brasileiros, né? Principalmente em São Paulo, tem muitos refugiados fazendo parte do tráfico de drogas em São Paulo. Então, assim, nós recebemos os refugiados, o Brasil recebe os refugiados, mas é preciso ter uma política pública que assessore, que ajude, que aloque essas pessoas em profissões, em trabalhos, em moradias, senão a gente acaba tendo um problema social maior do que nós já temos. Então, é um problema muito sério. Em 2019, a gente já leu. A notícia a seguir traz mais informações sobre os refugiados venezuelanos. Diante da escalada da crise na Venezuela,
que leva cada vez mais venezuelanos a cruzarem as fronteiras rumo ao Brasil em busca de uma vida melhor, o governo brasileiro assinou um decreto reconhecendo a situação de vulnerabilidade em Roraima. O deslocamento de venezuelanos que chegam pela fronteira é complexo, muitas vezes por não terem dinheiro para custear passagens ou táxis. Alguns imigrantes percorrem a pé o caminho de mais de 200 quilômetros. Então, realmente é muito sério esse problema. Você sabia que o governo de um país não pode expulsar os refugiados ou devolvê-los se a sua vida ainda corre perigo no país de origem? Isso é garantido pelos direitos humanos, tá? Aí a gente vai para as questões sobre esse texto e vamos ler então a migração e a sociedade de vivência. Então, que mudanças a migração faz num país, né? Como vimos, as migrações promovem uma troca entre as pessoas. Tanto a pessoa que migrou modifica o seu comportamento, adequando-se à nova condição local de destino, quanto as pessoas que vivem na localidade modificam-se, interagindo e assimilando a cultura do novo habitante. É possível perceber a influência dos migrantes na alimentação, nas construções, nos hábitos cotidianos e culturais. Quando chegaram ao Brasil, os imigrantes japoneses foram trabalhar em diferentes locais, como Manaus, no estado do Amazonas, em Bastos, no interior de São Paulo, e em Açaí, no estado do Paraná. Muitos também passaram a viver no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, que pode ser visto na fotografia a seguir. Então, se vocês observarem essa fotografia, tem muitos componentes da cultura japonesa, né? O bairro da Liberdade é o bairro que as pessoas costumam falar que parece um pedacinho do Japão. Então, os migrantes, né, os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil e que foram morar nesse local, eles transformaram completamente esse bairro e colocaram toda a sua cultura ali, certo? Além da aparência do bairro e do que é comercializado na região, os japoneses deixaram outros legados, como citado pela notícia abaixo. Artes marciais. Para o doutor em História das Artes Marciais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tiago Oviedo Frozi, a relação que se desenvolveu entre as culturas japonesa e brasileira é uma das experiências bem-sucedidas de integração entre povos que ocorreram no século XX. Frozi defende que coube às artes marciais a primeira ponte estabelecida nessa improvável relação de culturas tão diferentes quanto foi o Brasil e o Japão. E aos poucos, os brasileiros foram sendo incluídos nos grupos de práticas de artes marciais e se integrando por intermédio dos treinamentos e dos eventos da área à comunidade japonesa recém-chegada no Brasil. Hoje, segundo ele, o judô tem cerca de 2 milhões de praticantes em todo o território nacional. Depois vem o jiu-jitsu brasileiro e o karatê, com cerca de 500 mil de praticantes cada. Os japoneses trouxeram muitas outras contribuições para a cultura do Brasil. Uma delas é a sua rica culinária, e deliciosa, diga-se de passagem, que utiliza diversos grãos e vegetais como couve, pepino, acelga, nabo, rabanete, batata doce, inhame e cebolinha. Então aqui vocês vão fazer a número 6 e a número 7, não vão fazer a número 8, ou entre em ação, aliás, não vão fazer. E aí vamos fazer como se fosse a revisão para a nossa avaliação. O para casa, o ponto de chegada e o hora de praticar, certo? Indo até a página 199, tá bom? Daqui a pouco eu volto com um vídeo de correção de matemática. Beijo!